A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui. Hoje queremos falar um pouco sobre Pedro, o pescador, que emprestou seu barco para Jesus usar. Mas antes de falarmos a respeito dessa grandiosa história, desse grande milagre que vai acontecer lá nas margens do lago de Genezaré, eu gostaria que você nos ajudasse clicando aí no sininho, também inscrevendo-se em nosso canal. Vai ser uma honra, uma bênção ter você como seguidor desse canal, tá bom? Então vamos ao assunto. Pedro, o pescador, que emprestou seu barco para Jesus usar. Esse texto aí ele se encontra no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 11. O texto pelo qual nós nos referimos agora vai apresentar pelo menos 3 ações de Jesus. Jesus, em primeiro lugar, ele vai ensinar a multidão. Depois, dentro do texto, Jesus vai fazer uma pesca maravilhosa. E por último, Jesus escolhe os seus primeiros discípulos. Isso vai acontecer junto à margem do lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia. Aproveitando essa fascinante história, lhe convido pela fé a adentrarmos com Jesus no barco de Pedro e navegar nas águas profundas da revelação de Deus, até arder dentro de nós o chamado de Deus para a obra do ministério, que é pescar almas para o reino de Deus. Quando emprestamos o nosso barco para Jesus usar, a pesca se torna maravilhosa. Você acredita nisso? Você crê? Você acredita? Então permita que Jesus, nesse momento, entre na sua vida. Pois quando Jesus passa a guiar a vida de alguém, os resultados são subsequentes, são maravilhosos. Vejamos nessa mensagem alguns fatos que podemos extrair para a nossa vida pessoal. Primeiro, nesse texto podemos ver uma multidão sedenta pela palavra. Lucas 5:1 diz o texto: "E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré." Então percebemos, logo de início, no versículo 1, a sede da multidão pela palavra. Era uma sede imensurável. A sede da multidão pela palavra era tão grande que eles chegavam a apertar Jesus. A sede da multidão pela palavra é um sinal revelador. O que é que vai nos revelar? É um sinal que revela amadurecimento da multidão. É um sinal que revela avivamento. Porque antes não era assim. Outrora, a multidão seguia Cristo por outras coisas. Mas agora percebemos que a multidão está seguindo a Cristo por conta da palavra. Porque a sede da multidão pela palavra era imensurável. Houve épocas em que a multidão buscava Jesus apenas pelos milagres que ele realizava. João 6:2. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ora, aqui, nesta versão, nós vemos a multidão buscando Jesus pela palavra. Esse é sinal de avivamento. Se nós perguntássemos para alguém que estava na multidão: por que vocês estão apertando Jesus? Será que é algum cego que está sendo curado? Será que é algum paralítico que está andando?
A multidão lhe responderia: não, é porque nós queremos ouvir a palavra de Deus. Nós queremos ouvir esses ensinamentos do Senhor Jesus. Nós estamos sedentos por ouvir a palavra de Deus. Foi isso que Jesus despertou nas pessoas, sede pela palavra. É isso que nós, ministros do Evangelho, devemos despertar nos corações das pessoas, a sede pela palavra e não por mitos religiosos. Em segundo lugar, nesse texto, podemos ver o desfecho de uma pesca mal sucedida, desgastante. Em Lucas 5:2 diz o texto: deixando ali os pescadores que estavam lavando as suas redes. Lucas 5:2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Preste atenção, 2 sinais que Jesus vai observar e que vai revelar que aquela pesca não estava sendo bem sucedida. O primeiro sinal é que os barcos estavam parados. O segundo sinal é que os barcos estavam lavando a rede. 2 palavras faladas por Pedro revelam que a pesca estava sendo desgastante. Ele vai dizer a Jesus: pescamos a noite inteira e nada apanhamos. No mínimo, a pesca foi desmotivadora, no mínimo. Imagine que os pescadores a noite inteira lançaram a rede, enfrentaram fome. A cada lance com a rede, uma pergunta acompanhava ali: e dessa vez veio alguma coisa? E eles respondiam: nada ainda, Pedro. Mas não vamos desistir, vamos continuar. Mas chega uma hora, não é verdade, que a gente cansa, o cansaço chega, o desânimo chega, a vontade de desistir chega, dá vontade de jogar tudo para o ar, deixar as redes, largar o barco, essa que é a verdade. Mas para a surpresa de Pedro, quem estava na praia? Jesus, aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, a terceira coisa que nós iremos aprender aqui dessa mensagem é que nesse texto podemos ver Pedro emprestando o barco para Jesus. Em Lucas 5:3, entrou no barco, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. Lucas 5:3. O texto nos deixa uma verdade: Jesus nunca erra o barco. Ele sempre entra no barco certo. Percebam no texto que havia 2 barcos. Esses 2 barcos estavam encostados na praia, mas Jesus procurou justamente o barco de Pedro. Será que Jesus errou de barco? Porque Jesus escolheu justamente o barco de Pedro. Porque Jesus nunca erra de barco, ele sempre vai entrar no barco certo, na casa certa, na vida certa. Ele sempre vai entrar no momento certo e no lugar certo. Jesus nunca erra de barco. Então, o texto nos deixa algumas dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, quando na vida algo estiver dando errado, então empresta o teu barco para Jesus usar. Quando na vida algo não estiver acontecendo como você planejou, empreste o teu barco, a tua vida para Jesus usar. Quando na vida, se tiveres feito várias tentativas sem sucesso algum, chegou o momento de você emprestar o seu barco para Jesus usar. As Sagradas Escrituras vai revelar que nos tempos do profeta Elias, uma viúva já não sabia mais o que fazer. Tentando catar graveto, preparava um bolo para ela e para seu filho. Após alimentar-se, esperava a morte.
Deus chegou primeiro e Ele sempre vai chegar primeiro. Então, aquela mulher entendeu que deveria fazer primeiro para Deus. Ao alimentar o profeta, viu o milagre acontecendo. Então, ela viu que nunca mais iria faltar azeite na sua botija e nem farinha na sua panela. Empreste o seu barco para Jesus usar. Também, nesse texto, podemos ver os 3 comandos de Jesus, que está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz o texto: e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: afasta-te do mar e lança a tua rede. O primeiro comando de Jesus é afaste-se. Afaste um pouco da terra. Às vezes é preciso a gente nos afastar. Às vezes é preciso afastar o nosso barco um pouco da terra e ancorá-lo na intimidade com Deus. Às vezes o nosso barco está muito apegado às coisas terrenas. Nós só conseguimos enxergar as coisas deste mundo. E Jesus convida a Pedro a afastar um pouco o seu barco da terra. Em segundo lugar, o segundo comando de Jesus é: vá para onde as águas estão profundas. Jesus quer ter uma experiência mais profunda com você. Não serve apenas água no tornozelo. Temos que estar em águas profundas, águas de a nado. E assim Pedro vai obedecer ao Senhor Jesus, não é? Ele vai puxar o seu barco para as águas mais profundas. Às vezes precisamos sair das águas rasas, das experiências pequenas e irmos para águas mais profundas. Jesus nos ensina a pescar em águas profundas. Ele convida você para ensinar a você a pescar em águas profundas. Às vezes temos que deixar de lado o conhecimento rasos, as revelações rasas e atender ao chamado de Deus para uma experiência maior, para uma experiência mais profunda, para uma experiência mais elevada. Ele então me levou para fora pela porta do norte e me conduziu para o lado de fora da porta, e o texto vai falar da experiência, de Ezequiel, que vai ser conduzido às águas mais profundas. Ele vai dizer que as águas dos tornozelos, as águas dos joelhos, e depois ele é levado às águas mais profundas. O terceiro comando de Jesus é: lance a rede ao mar. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas agora, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Ao ouvir esse comando, Pedro se dirigiu a Jesus e o chamou de mestre, porque Jesus, quando está no barco, sempre será o mestre. Quando Jesus está no barco, o mestre passa a ser marinheiro, porque quando Jesus está no barco, o doutor da lei torna-se discípulo. Quando Jesus está no barco, o professor torna-se aluno. Quando Jesus está no barco, o pastor torna-se ovelha. Então eu trago alguns conselhos. Deixe Jesus ser mestre do seu barco. Deixe Jesus ser mestre da sua vida. Ao ouvir o terceiro comando, Pedro faz algumas argumentações, coloca algumas dificuldades. Esforcei-me a noite inteira e nada apanhei. Não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Não questione, apenas lance a rede ao mar. Não murmure, apenas lance a rede ao mar. Não duvide, apenas lance a rede ao mar. Mas esse lugar está muito batido, como diriam os pescadores. Mas não pense assim, apenas lance a rede ao mar. O mestre está mandando.
quinto lugar, nesse texto podemos ver os resultados da obediência. O primeiro resultado da obediência é que, quando Jesus ordena a sua palavra e nós obedecemos, muitos peixes virão à rede. O segundo resultado da obediência à palavra de Jesus é muito peixe no barco, porque é uma diferença do peixe estar na rede e do peixe estar no barco. Precisamos trazer o peixe para a rede e depois colocarmos o peixe no barco. Existem pessoas que dizem, eu ganhei 200 almas, mas não é só preciso ganhar 200 almas, eu tenho que trazer essas 200 almas para a igreja. Quando obedecemos ao Senhor, a pesca se torna maravilhosa e há peixe para todos. O barco que estava lá encostado foi chamado e todos os barcos, ambos os barcos, foram cheios. Não preciso pescar em aquário, não preciso pescar em outra igreja, não preciso pescar em piscinas de outros. Quando obedecemos ao chamado de Jesus, há peixe para todo mundo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.